Olá, amigos e irmãos, bem-vindos mais uma vez ao nosso bate-papo, tá certo? Se você fala assim, olha, você está gravando com óculos escuro, não. Eu tenho problema com a visão. Eu tenho problema com a visão à distância, com a visão para perto. Tenho problemas com a claridade. Então, por isso que eu uso esse óculos que é para perto, para longe. Também muda escurece quando eu estou na claridade, tá certo? Meus queridos, vamos falar de um assunto pertinente que ronda nossa sociedade por esses últimos tempos, que é a bênção, tá? Quando as pessoas se dirigem a Deus, né, elas estão em busca de alguma coisa, tá? Ou a mensagem de Deus chega até a pessoa, ou por uma razão e outra a pessoa, por alguma coisa que ela precisou e Deus atendeu, ela tornou-se uma serva de Deus ou um servo de Deus. Mas o assunto que nós vamos tratar aqui é um assunto pertinente com relação à bênção, tá? Em primeiro lugar, meus queridos, eu quero deixar claro que a bênção, ela é coisa daqui. Portanto, ela pode acontecer tanto na vida do crente, quanto na vida do não crente. Bênção são coisas daqui. Deus ele está pronto a abençoar. E se você observar os evangelhos de Jesus, ele curou muitas pessoas antes mesmo delas o aceitarem como Salvador. Tá? Mas eu quero me atentar a 3 pontos importantes em relação à bênção, que eu marquei aqui. Ó, isso aqui é grifo meu, né? Ou seja, uma observação. Primeiro, eu classifiquei 3 situações de bênção. Primeiro, a bênção da busca. A pessoa buscou, ela tinha um problema, né? Ela tinha um problema e ela buscou e recebeu. Teve fé e recebeu. Deus abençoou. Terceiro, a bênção da intercessão. A bênção da intercessão que eu classifiquei aqui é quando alguém ela é abençoada pela intercessão de outra pessoa. Por exemplo, está alguém enfermo, chame os presbíteros. Independentemente de quem seja. Qual que é o mandamento de Jesus lá? Qual foi a ordenança que ele deixou? Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, mas ele deixou lá também. Curai os enfermos. É uma bênção da cura. Então, independe se a pessoa é crente ou não. A pessoa está enferma, está com problema, certo? Outro sim, a bênção do mérito. A bênção do mérito, ela é o resultado da busca de uma pessoa em todo o seu viver, seja ele crente ou não. Tá? Vamos ler um texto aqui para a gente poder usar como trilha para a nossa conversa. Ó, Salmo 116. Aqui há muitos relatos aqui do salmista sobre o seu clamor e resposta. Aí você me pergunta, o salmista errou? Errou também. Mas vamos ler aqui um do trecho dele que está escrito no Salmo 116, que ele disse. Ó, ele diz assim, verso 4 do capítulo 16 de Salmos. Porque então invoquei o nome do Senhor, dizendo, ó Senhor, livra a minha alma. Então, Davi, ele precisou muitas das vezes interceder a Deus para que Deus pudesse intervir na sua vida e dar a ele livramento dos seus inimigos, dos problemas que ele estava passando, tá? Então, por muitas vezes, Davi precisou interceder a Deus.
E na nossa vida como um todo, em algum momento, o ser humano vai interceder a Deus. Eu tenho relato de pessoas não crentes que chegou e falou, olha, eu estou com um problema, você pode orar por mim? Oro sim. Orei para a pessoa. Depois, no outro dia, a pessoa disse, olha, meu problema foi resolvido, muito obrigado aí pelas suas orações. Pronto. Você pergunta que ele aceitou Jesus? Não, mas ele creu que um servo de Deus iria clamar e ele ia receber. Isso vai acontecer todos os dias na vida daquele que é servo de Deus. Agora, vamos conversar um pouco sobre essa classificação que eu fiz aqui. Primeiro, a bênção da busca, tá? A pessoa buscou e recebeu. Antes disso, eu fiz uma observação. E depois da bênção? Há indivíduos que depois da bênção ele fica pior do que antes. Há indivíduos que depois da bênção ele se comporta pior do que antes. Costuma ficar muito até cruel, ruim, irreconciliável. Por que eu digo isso? Porque a bênção não é garantia de salvação. A bênção é coisa daqui. Então o indivíduo, quando ele interpreta que a bênção já lhe dá status para ele se comportar mal, ele simplesmente recebeu a bênção, mas ele não tem a garantia da salvação. Então é interessante observar isso, que se a pessoa intercedeu, ela buscou, ela recebeu a bênção. É um ponto. Se a pessoa, ela vivia lá, há pessoas que não têm nenhuma preocupação com a vida, está lá. Mas há uma mãe que chora, que é o segundo caso, que é a bênção da intercessão. Está ali uma mãe sofrida, um pai sofrido, trabalhador, lutador, mas o filho ou a filha estão vivendo numa vida totalmente ao avesso daquilo que eles gostariam. Aquele jovem, aquela moça, estão declinando e sendo consumido pelos vícios, sendo consumido pela vida promíscua, né? Vive mais, né? Envolvida com coisas ruins. É uma pessoa sem saúde, começa a não ter saúde, às vezes por alguma irregularidade vai parar nas prisões, né? Isso provoca um sofrimento na pessoa, principalmente na mãe e no pai, que gostaria que fosse um filho diferente, não é verdade? Que lutasse pela vida e tal. E de repente esse jovem ele foi induzido, porque a maior parte das pessoas ela é induzida a errar. Ninguém erra. Primeiro o ser humano precisa aprender a errar. Ele vai aprender a errar pelos seus instintos, pelos seus desejos. Ele será induzido a errar. Então ali tem um resultado da oração de uma mãe que ora pelos seus filhos, clama pelos seus filhos, e Deus, vendo a luta, o ardor daquela senhora, aquele senhor clamando, buscando a Deus pelos seus filhos, dá a ele a oportunidade do livramento. Transforma a vida daquele jovem ou daquela moça. Tira ele do mal. E daqui a pouco esta pessoa é uma outra pessoa transformada. Esta pessoa foi abençoada por causa da intercessão do outro. Isso acontece muito. Muito. Às vezes a pessoa não está nem aí. Mas há alguém clamando por ela. Você entendeu? Para fecharmos aqui, a bênção do mérito. A bênção do mérito está no condicionamento, tá, da pessoa quanto à vida. Você pega duas pessoas. Uma é uma pessoa estudiosa, dedicada, né? Se aplica, sempre está produzindo alguma coisa positiva. Essa pessoa estuda, se prepara para a vida, consegue um bom trabalho, um bom emprego. A outra decidiu viver folgando nas orgias, nas baladas, não é verdade? O tempo passou, aquela outra pessoa conseguiu alcançar o seu mérito, prosperou, conseguiu
ganhar o seu salário, o seu dinheiro, constituir família, construir casa, construir bens. Essa é a bênção do mérito. A pessoa buscou, mas o outro não. O outro decidiu viver a vida folgando e não se preparou para a vida. E agora ele não tem muito para oferecer. Não é formado em nada, não tem profissão, não tem nada. Ficou brincando, está debilitado, está consumido pelos males. Agora, essa pessoa viverá uma pessoa dependente uma da outra. Então há dois casos extremos aqui, daquele que busca e daquele que não se importam. Então a bênção do mérito é aquela bênção que a pessoa alcança pela sua dedicação na vida, por ser uma pessoa dedicada a trabalhar, a estudar, a procurar coisas que lhe darão condições de se sustentar e sobreviver bem. Essa é a bênção do mérito. Beleza? Mas essas três coisas aqui não está incluído aqui a salvação. A salvação é diferente, porque ela trabalha na alma. Agora, a pessoa, mesmo que ela é abençoada por Deus, ela precisa reconhecer esse Deus a quem ela buscou e recebeu a bênção. A pergunta que eu fiz logo no início, da nossa conversa, e depois da bênção? Há aqueles indivíduos que, quando recebe a bênção de Deus, ele se sente superior, não consegue julgar a situação e acha que da forma que está, ele pode continuar vivendo, sem se arrepender dos seus pecados, dos seus males, das suas más ações. Às vezes a pessoa fica intrigada, poxa, fulano, como que ele foi abençoado e agora está se comportando dessa forma? Não é verdade? Por que ele está dessa forma? Por que ele acha que viver dessa forma é o certo? Porque há muitas pessoas que alcançam bênção, que alcançam as oportunidades da vida, mas não reconhece quem está por trás dessas coisas, que é o Todo-Poderoso, que lhe dá saúde, que lhe dá força, que lhe permite viver, que permite que o alimento chegue na sua casa. Essa pessoa não reconhece essas coisas. Essas pessoas não conseguem colocar sua mente nisso. Isso sente perdoada de tudo sem se arrepender dos seus pecados, achando que, por estar vivendo uma vida melhor, ela já está em condições da salvação. Não há salvação sem arrependimento. Então nós temos que tomar muito cuidado como nós vamos nos comportar depois da bênção. Se vamos melhorar ou piorar. Se vamos viver em comunhão, se vamos viver uma vida de arrependimento, uma vida de obediência a Deus. Porque se a bênção chegar e eu viver uma vida ao avesso daquilo que Deus está me pedindo, as bênçãos não podem me garantir a salvação. Jesus disse uma coisa interessante, que está em João, capítulo 12, do verso 46 a 48, ele disse, eu sou a luz do mundo, que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não pereça ou não permaneça nas trevas. Mas se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, é aqui que muita gente se atropela, é aqui. Eu não julgo. Jesus falou nas suas palavras. Porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. A interpretação desse texto aqui, sem ler o versículo 48, ela fica vazia. O que o verso 48 diz como complemento? Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. Jesus disse. Olha o que ele disse. A palavra que tenho pregado, essa há de julgar no último dia. Então é bem claro. A ser abençoado é uma coisa. Ser salvo é outra coisa. Nós temos que nos preocupar como ficamos depois da bênção. Se inscreva no nosso canal, curta nossos vídeos, comente, compartilhe. Daqui a pouco a gente volta.